Amém? Vamos tomar um texto da palavra de Deus, queridos, em Filipenses, no capítulo de número 3, e verso de número 9 em diante. Todos têm a sua Bíblia, pode ler com bastante atenção. Esse texto, creio que, de alguma maneira, o Espírito Santo falará ao nosso coração. E nós queremos falar um pouco sobre essa primeira frase que nos diz, ser achado nele. Esse será o nosso tema, ser achado nele. E é importante que Paulo fala algo muito especial aqui para nós, com respeito a ser achado em Cristo. Você ouviu falar muito de Saulo de Tarso, ouviu falar de Paulo, não é verdade? Então, nós queremos observar uma coisa em primeiro lugar aqui. Ser achado sob a lei pelos outros. Isso era o que Paulo tinha experimentado antes de conhecer a Cristo. Ser achado pela lei através dos outros, por outras pessoas. Então, quando você observa ele falando aqui no verso de número 5, desse mesmo capítulo, ele está dizendo, circuncidado no 8º dia de vida, no 8º dia de seu nascimento, ele foi circuncidado segundo o costume da religião judaica, e então ele fala e segue dizendo, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, ele fala que é hebreu de hebreus, noutras versões diz verdadeiro hebreu, e ele diz quanto à lei ele era um fariseu. E aí ele segue dizendo, quando chega aqui nessa parte hebreu de hebreus, você entende o que Paulo está querendo dizer, não é verdade? Ele está dizendo que ele é um hebreu da cabeça aos pés. Ele está dizendo que ele é um hebreu de filhos de hebreu e seus ancestrais todos eram hebreus. Era um homem que se dedicou a sua vida à religião judaica. Paulo, ele era um homem devoto, um homem comprometido com a religião judaica e viveu debaixo da lei, sob a lei. É isso que ele diz que não havia outra coisa mais gloriosa, mais magnífica, mais extraordinária, mais que cativasse tanto a sua atenção, toda a sua vida, do que a lei de Moisés. A maneira como Deus deu a lei a Moisés, no Monte Sinai, quando o monte fumegou, quando as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus, e foi cortada e dada na mão de Moisés para entregar ao povo, e quando Moisés fala com o povo, o rosto de Moisés resplandece em glória. Isso tomou conta da cabeça de Saulo de Tarso. Isso tomou conta do seu conhecimento. Por isso que ele foi um homem dedicado à religião, porque ele nunca ouviu falar por teologia nenhuma, nem mesmo aos pés de Gamaliel, que ele havia aprendido tantas coisas, até o conhecimento da lei judaica, o conhecimento da religião judaica e de tudo, nada podia substituir esse conhecimento que ele tinha, nada podia fazer ele desistir dessa intensidade ferrenha de morrer pela lei. Você está entendendo? Às vezes nós somos pessoas levadas a esse tipo de coisas no meio evangélico ou no meio do mundo. Quantas religiões já? Você imagina aí? Imagina os muçulmanos matando, dizendo que quanto mais matarem, mais breve eles vão aos céus e mais espaço tem nos céus. Oh, que coisa tremenda!
é quando você vê Paulo aqui, que está dizendo essas palavras de extrema importância, dizendo hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Aí chega o verso 6, ele está dizendo, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Você pode notar a profundeza desse verso 6? Ele está dizendo algo tremendo. Quanto zelo ele tinha pela lei de Moisés. Quanto zelo ele tinha pela religião judaica. Quanto cuidado que ele tinha minuciosamente nas coisas de Deus. Então está dizendo que por causa disso, quando surgiu um novo movimento falando de Deus, falando de Jesus o Nazareno, que tinha sido morto e que ressuscitou, e que uma multidão estava seguindo, e estavam formando uma igreja, ele se mandou com tudo para acabar com esse novo movimento, pensando que podia acabar. Então, amados, por isso ele diz aqui no verso 6, preste bem atenção que está escrito, aí você vê, o quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele tinha um zelo de ódio, um zelo pela lei e um ódio pelos irmãos, que para ele não é irmãos. Era um movimento ameaçador à religião judaica. O povo estava se rendendo em massa, gente curada, gente libertada dos demônios, gente que estavam seguindo um outro tipo de doutrina e se voltaram para Cristo e se renderam a Cristo. Então, ele tinha um zelo perseguidor, um zelo de perseguir aquele novo movimento que apareceu em Israel. Então, um perseguidor, um zelo perseguidor da igreja, o quanto à justiça que há na lei. Essa justiça que ele fala, que há na lei, era exatamente o que ele observava na lei e aplicava na sua vida aquela lei. E no seu esforço tremendo de pôr em prática tudo o que ele lia na lei, tudo o que ele via na lei, tudo o que ele entendia da lei que era justo e correto, ele dizia, isso é para mim. E arregaçava suas mangas e não media esforço para viver a lei. Você está entendendo isso? Então, Paulo era esse tipo de... Não era Paulo aqui, não era Saulo de Tarso aqui. Então, ele diz o quanto a justiça que há na lei, o que a lei dizia, na minha condição, na minha ótica, na minha visão, eu sou um sujeito irrepreensível. A lei não tem nada para me acusar. Vivo a lei, cumpro com a lei. A minha vida é a lei. Eu sou o homem da lei. Como tem aquele filme que há muito tempo saiu, vocês escutaram. Eu sou o homem da lei. Então, ele vivia nesse estado. E achando que Deus estava absolutamente com ele, porque ele não conhecia nada tão magnífico, nada de tanta glória quanto a lei de Moisés. E ele arma-se de toda a documentação dos romanos, do Sinédrio e dos sumos sacerdotes e pega um pelotão, um esquadrão e vão a cavalos armados em direção a Damasco para acabar com o novo movimento que está surgindo em Damasco dos seguidores do caminho. Era escrito assim antes, que era o povo que seguia Jesus. E próximo a Damasco,
Paulo, ele não é Paulo ainda, ele é Saulo. Ele teve uma experiência que jamais imaginara na sua vida. Jamais. Foi surpresa para ele. Na marcha acelerada, cavalgando nos seus cavalos de batalha em direção a Damasco, a luz raiou. Mais forte do que a luz que brilhou no rosto de Moisés que ele conhecia. A luz resplandeceu tão fortemente que o esplendor da luz impediu que ele continuasse a sua jornada. Seus cavalos tastavearam e tombaram no chão. Ele perdeu a visão e caiu do cavalo. Muitos precisam cair do cavalo. Paulo caiu do cavalo. E quanto que entendemos isto, amado? Até então, ele não sabe o que está acontecendo. Os seus companheiros todos param estarrecidos e apavorados. O que será que está acontecendo? Bastou que ele sofresse o tombo e sentisse que não tinha mais visão, e tudo era somente luz, não divulgava nada mais. Nem o seu cavalo, nem os seus companheiros, nem coisa alguma. E a voz ecoou nas alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não conhecia essa glória. Ele não sabia dessa glória. Saulo, Saulo, por que me persegues? E então, ele, pela primeira vez, ele dobra a língua para o carpinteiro de Nazaré. Ele dobra a língua para o Jesus de Nazaré. Aleluia! Senhor, quem és tu? Chamando de Senhor, naquele tempo significava que ele estava quebrado por dentro e disposto a servir aquele que o golpeou do seu cavalo. Senhor, quem és tu? E Jesus bradou dizendo: eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Tu não persegues a igreja. Tu não persegues as pessoas como tu pensas. Eu estou naquelas pessoas e elas estão em mim. Aleluia. Tu estás me perseguindo a mim, Saulo. Você está vendo que coisa tremenda? É a igreja. Quando você passa por luta, meu irmão, minha irmã, como eu vi a irmã falando, irmão Zacarias, do que passou por último nesses dias, amados, não esmoreça a sua fé. O inimigo está para nos atacar constantemente e às vezes Deus permite, porque Ele quer trabalhar em alguma área da nossa vida que ainda Ele não conseguiu trabalhar. Então, amados, quando a igreja estava apavorada, vendo o barulho dos cascos dos cavalos de Saulo de Tarso chegar perto de Damasco, você pode imaginar como aqueles crentes estavam aflitos, orando, falando línguas e clamando ao Senhor, pedindo socorro, porque estavam sabendo que as mulheres eram arrastadas pelos seus cabelos para dentro dos cascos, os homens eram aprisionados, açoitados e mortos pelos rebenques de pontas de aço, pelas armas de Saulo de Tarso. Então eles sabiam que não tinha uma outra coisa a não ser isto: clamar o Senhor. E valeu a pena. Porque Saulo, naquele momento, cai do cavalo e tem um encontro maravilhoso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda! Você pode observar que mudança extraordinária houve na vida de Saulo de Tarso. Naquele momento eu quero que você entenda, quando ele diz: Senhor, Senhor, quem és tu? E Jesus diz: eu sou a Jesus a quem tu persegues, não é a igreja que tu persegues, é a mim.
Eu quero que vocês todos prestem atenção, que Saulo de Tarso, ele não teve mais um encontro com o Odeão da sua faculdade de teologia. Ele não teve um encontro com Gamaliel, a quem ele aprendeu a lei judaica. Ele não teve um encontro com o sumo sacerdote Anás, o Caifás. Ele não teve um encontro com uma religião mais. Ele teve um encontro, não foi com a lei de Moisés agora, cara a cara, com o Deus que liberou a lei para Moisés. Ele teve um encontro com uma pessoa que esteve aqui na terra, que tomou a forma humana, tornou-se carne pecaminosa por nossa culpa, levou a nossa carne pecaminosa e cravou na cruz, morreu a nossa morte substitutiva e ressuscitou com poder e glória. Aleluia. Para ter o Espírito que dá a vida. Aleluia. E entrar dentro do nosso coração, do nosso espírito. Por isso que agora fica fácil dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Não é assim que nós estamos? Entra dentro de mim, muda a minha vida. Só que nós fizemos assim: pegamos Jesus, engavetamos na gaveta do Espírito e trancamos as 7 chaves e diz: não sai mais daí. Quem me segue mandando a minha vida sou eu. E Jesus quer mandar. Ele é rei. Quando você aceita Ele como Salvador e Senhor, você aceita um rei e vem o seu reino com Ele para dentro de você. Aleluia! E aí então, foi o que Paulo entendeu. Ele teve um encontro com uma pessoa viva, ressurreta do Senhor Jesus Cristo. E isso mudou a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso acreditar que muitos nós, o meio do povo evangélico, diz que tem um encontro com o Senhor Jesus e aceitam o Senhor como Salvador, mas a sua vida não vive Cristo. Ele segue tocando a sua vida do seu jeito, e quando tem um problema, eles sabem orar e pedir a Deus que solucione o seu problema. Mas não são capazes de permitir que Jesus assuma a sua vida toda, espírito, alma e corpo. Olha aqui para você ver o verso de número, até eu posso ler o 7 também. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo que era para mim ganho, lucro, na minha vida antes de conhecer Jesus. Eu passei a considerar isso como perda. Agora isso não tem mais valor para mim os ensinos de Gamaliel, não tem mais valor para mim a religião judaica, não tem mais valor para mim o mundo e as suas fantasias, não tem mais valor para mim esse segmento vazio da religião judaica. Agora eu tenho Cristo vivo dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. E isso é a maior glória que eu tenho agora, é Cristo. Aleluia. Ele entendeu isto, amados. Ele entendeu a glória de Cristo, a glória da ressurreição, a glória do Cristo glorificado, recebido aos céus, quando subiu assunto aos céus, e resplandecente, e que o Pai deu um nome que está acima de todo nome, e pela qual não importa que todos os homens sejam salvos por este nome, homens e mulheres, todos os povos, importa que todos conheçam a Cristo. Para o Pai, Ele quer que todos conheçam o seu Filho amado, e tome o seu filho como vida, e vive a vida do seu filho em sua própria vida. É isso que o Pai quer. De outra maneira, que sentido você acha que tem para nós dizer que temos aceitado a Jesus como Salvador, se Ele não vive em nós a sua vida?
divina através da sua própria vida humana. A sua vida humana mesclada com a vida de Cristo. Se Cristo não pode viver dentro de você, governar os seus pensamentos, controlar as suas emoções, se Cristo não pode se intervir na sua vontade humana, de que vale você dizer que tem Jesus? Não é verdade isto? Nós precisamos dizer, Senhor Jesus, eu preciso dar um jeito na minha carne, na minha vida. Eu preciso mesmo me meter de cabeça para dentro de Cristo. Eu preciso mesmo de Cristo cada dia mais. Que todo o meu espírito, alma e corpo venha a ser tomado por Cristo. Agora chega aqui o verso de número 9, como eu falei aos irmãos. Vê o que está dizendo. E ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. O que você acha que ele está querendo dizer com isso? Em primeiro lugar, ser achado pela lei através dos outros. Segundo lugar, ser realmente transferido da lei para Cristo. E é isso que nós vimos aqui. Transferidos da lei, da religião, dos nossos status, dos nossos conceitos, nós precisamos sofrer uma mudança. Transferidos desta situação que estamos vivendo para Cristo. E é isso que nós vimos Paulo agora num anseio desesperador, dizendo que eu seja achado em Cristo. O que você entende disso? Por quê? Porque era achado, quem quiser conhecer Saulo de Tarso, era fácil. Era só buscar a lei de Moisés e achava ele. Era só buscar o homem da lei em Israel, sabia que era Saulo de Tarso. Todo mundo sabia e observava o andar, a vida de Saulo de Tarso, que ele era um homem que vivia a lei, andava na lei, era irrepreensível pela lei, a lei não tinha nada que repreender a ele. Quando muitos de nós não é assim. A lei tem muita coisa que nos pega. Não é? Mas Saulo era irrepreensível, está aqui escrito. Às vezes nós pensamos aqui, confundimos porque a nossa linguagem portuguesa, que parece que emenda, que quer dizer que a lei é que era irrepreensível. Não, é Paulo que era irrepreensível pela lei. A lei não tinha nada de que acusar ele. Nada de repreender a ele. Mas aqui ele chega, o verso 9, e diz, eu seja achado nele. Aleluia. Ah, que coisa tremenda! Por todos aqueles que observavam a vida deste homem, você tem uma ideia? Você acha que as pessoas não nos observam? Claro que nos observam. Seus vizinhos observam você, aonde você compra, no mercado ou no armazém perto da sua casa. As pessoas da família sua lhe observam. Alguns falam bem de você, outros falam mal, mas não importa o que eles dizem. Importa o que Deus diz de você. Aleluia. Não é verdade? E assim por diante. Então, de verdade, Paulo queria ser achado não em nenhuma dessas coisas, mas somente em Cristo. E ele queria que todos os seus observadores, que observavam a sua vida, pudessem vê-lo totalmente submergido em Cristo. Aleluia. Inserido em Cristo, embutido em Cristo, vivendo Cristo. E aí você pode englobar um monte de coisas. Eram os judeus que observavam a vida de Paulo, eram os gregos que observavam a vida de Paulo,
mas eram os anjos de Deus que também observavam. Eram também os próprios demônios que observavam a vida de Paulo, de Saulo de Tarso. E ele queria agora que tanto judeus como gregos, como anjos de Deus e como demônios, todos vissem ele e achassem o seu endereço em Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não vivo ali na rua tal, número tal. Eu vivo em Cristo. Aleluia. Será que realmente nós estamos entendendo isso? Agora você vê aqui ainda a sequência do verso de número 9, que está dizendo, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Quer dizer, eu não me esforço mais. Da maneira como me esforçava antes. Eu não procuro fazer nada que agrade a Deus por meio do meu esforço próprio. De verdade, irmãos? Você sabe que eu vivi uma época que eu pensava que estava mais do que correto, porque era um crente novo em Cristo, lá em 1971, 72, 70, aí vai. Eu gostava de jejuar, de orar, eu não tinha medo de nada, me enfiava no meio dos matos, ficava dias e dias orando, jejuando, num monte, dentro de uma caverna. Eu tinha um sobretudo grande, que me agasalhava do frio da noite, um plástico que me cobria o meu corpo e uma Bíblia, não tinha nem lanterna. E me metia lá profundo numa caverna e ficava lá, ó, dias e dias, em jejum e oração. Não é errado jejuar. Temos que jejuar. É necessário jejuar. E orar constantemente também. Agora, toda vez que eu vou fazer isso, porque eu me sinto mais seguro em alguma coisa que vou fazer para Deus, e que eu me dedique mais e que eu tenha mais esforço de mim mesmo, está errado. Mesmo que faça essas coisas. Agora, se eu faço essas coisas, jejuo e oro e ponho em prática a palavra de Deus, para que a vida da minha alma se aquiete na cruz e a vida de Cristo possa fluir em mim, aí está certo. Que diminua eu, como disse João Batista, ainda que não permitiu Cristo entrar nele. E por isso ele foi aquele maior homem nascido de mulher, porque anunciou a Cristo, porque apertou a mão do Senhor Jesus, porque batizou Jesus nas águas, e porque deu testemunho e foi o precursor de Cristo, ele se tornou o maior homem nascido de mulher, maior que Moisés, maior que Elias. Mas quando Jesus disse que o menor dentro do reino dos céus é maior que João Batista, mudou. Qualquer um de vocês é maior que João Batista. Por quê? Porque João Batista anunciou a Cristo, foi o precursor de Cristo. Ele viu Cristo, mas não deixou, não permitiu, não entendeu. E por isso perdeu sua cabeça tão cedo, que muitos não sabem. Ele não permitiu Cristo entrar dentro dele. Em outras palavras, você pode dizer assim, mas Jesus não tinha morrido ainda quando João Batista estava pregando e precisava ter Cristo morrido e ressuscitado para entrar dentro dele. Não, ele podia ter feito como João fez, como Pedro fez, como os demais apóstolos Senhor fez, se unir ao ministério de Cristo e ser um com Cristo. E eles não fizeram isso. E os seus discípulos criticaram dos discípulos de Jesus que não lavavam as mãos e que não jejuavam e que não guardavam tão bem o sábado. E João Batista não disse a mínima, permitiu que houvesse essa discrepância religiosa entre os seus discípulos e os discípulos de Jesus. E Jesus se apresenta para os discípulos de João como um noivo delicado. Não tem uma pessoa mais delicada que um noivo, não é verdade? No dia da sua núpcia,
Jesus se apresenta para eles como um médico. Não tem outra pessoa também mais cuidadosa com alguém, com um paciente, do que um médico. Jesus se apresenta como médico e como noivo para os discípulos de João ver se entende. Depois, quando João está no cárcere, ele parece que perdeu a memória. Não perdeu a memória com nenhuma, não. Ele está lá incomodado que seu primo, Jesus, não se importa com a sua vida de estar preso. E manda um recadinho meio atrevido. És tu que havia de vir ou haveremos esperar outro? Porque não te importa comigo que estou aqui no cárcere. O que você acha? Haveremos esperar outro? Ah, não foi ele que anunciou categoricamente, severamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Não foi ele que anunciou o Senhor Jesus como o Messias prometido, como o noivo que tem a noiva e que os amigos do noivo se alegram. Oh, foi ele tudo, João Batista. Mas agora ele está colocando dúvida, pimenta no assunto, para ver a reação do Senhor Jesus. E aí os seus discípulos de João que estavam ali, dizendo: ó, o mestre João mandou aqui dizer para o Senhor isso aí. O Senhor é o Messias ou não é? Vai vir outro? Então que o Senhor diga o que vai acontecer. Jesus disse: vinde e vede. Os paralíticos andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados. E o Evangelho do Reino está sendo pregado. E deu um recadinho no final daquele texto, especificamente para João Batista: bem-aventurado aquele que em mim não achar motivo de tropeço. Jesus é tremendo, gente. João Batista, eu admiro ele como um servo de Deus, mas nesse ponto ele errou tremendamente e se tornou o menor de todos nós que estamos dentro do reino, vivendo Cristo. Amém, amados? Amém. Amém? Como é importante perceber, como o Saulo de Tarso percebeu o poder da vida de Cristo no seu interior. Ele está dizendo: eu não me esforço, o meu esforço próprio agora não vale mais nada. Eu me entrego, sabe? Eu me rendo, sabe? Eu peço que o Senhor tome conta de mim. Antes eu fazia plano, antes eu pensava muito no que é certo, no que é errado, mas agora eu estou em outro nível, num nível transcendental. Eu quero ser achado, mergulhado em Cristo. Eu quero ser achado, saturado por Cristo. Todo o meu espírito, alma e corpo. Vê o que segue dizendo aí, o verso de número 9, a Bíblia que está dizendo: mas a quem, ele está dizendo assim, mas a quem vem mediante a fé, a justiça, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Aí ele está dizendo dessa justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. O que ele está querendo dizer com isto? Ele agora não mais observa a lei pelos seus esforços próprios, como ele diz assim: não tendo a minha própria justiça que procede da lei. A minha justiça que eu faço da lei é através do meu esforço próprio, da minha dedicação em observar a lei. Mas agora eu não vivo mais essa linha. Agora ele está dizendo assim, repito para você ler: mas a que vem, a justiça que ele segue, é a que vem mediante a fé em Cristo. Em outras palavras, é muito fácil de entender isso aqui. Se a fé nossa está baseada na justiça, qual é a justiça que nós entendemos, amados? Não foi o justo morrendo pelos injustos? Não foi o próprio Deus matando seu filho naquela cruz em nosso lugar e colocando os nossos pecados? Porque está escrito que o Senhor Deus
Está em Isaías 53, acho 10, lembra? Está escrito que o próprio Deus agradou moer o seu filho naquela cruz, carregando ele mesmo os nossos pecados no seu corpo para o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras foste sarados. 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou os meus pecados, ele mesmo sofreu a minha condenação, ele mesmo sofreu o que eu deveria sofrer. Imagina se Deus tivesse que acertar conta comigo e com você, com o mundo inteiro, com 7 bilhões hoje de pessoas no mundo. Quanto tempo Deus levaria acertando conta com cada um de nós por causa dos nossos próprios pecados cometidos? E Deus agora quer punir, quer acertar para nos dar o perdão ou condenação. Aí você imagine quanto tempo Deus iria levar para fazer isso. Ele pegou a bagagem, o pecado de todo o mundo e colocou no seu Filho Jesus Cristo. E cravou na cruz a cédula que estava escrita contra nós, nos dias da Escritura, cravando na cruz do Calvário. E ali Deus pune o seu filho em meu lugar, em seu lugar, mas ressuscita ao terceiro dia o seu amado filho, com poder e glória, agora para entrar em nós, e essa justiça que provém da fé, é a minha fé, não no que eu penso, que é correto, que é certo, mas a minha fé está baseada na justiça de Cristo, no que Ele fez, Aleluia. no que Ele realizou por mim naquela cruz. Aleluia. Você entende assim, amados? Se não de outra maneira, que sentido tem a morte de Jesus para nós, que tanto sofreu? Não é verdade? Não é verdade, pastor João? Então, precisamos entender o quanto Cristo sofreu. E Paulo entendeu isso imediatamente. Agora, não mais a minha justiça própria, que está baseada na lei. Eu conheço a lei, eu sei o que a lei diz, e eu vivi de acordo com a lei. Mas agora isso para mim é esterco, isso para mim é refúgio, isso para mim é comida de cão, que quer dizer no original grego. Agora eu vivo na fé que vem de Cristo. A minha justiça hoje não é pelo meu esforço próprio. A minha justiça hoje está baseada na fé que vem do que Cristo fez, do que Ele realizou. Eu estou nele. Eu sou achado nele. Ele vive em mim. Não é isso que está escrito lá em Gálatas 2:20. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. E não é uma vida permutada que Ele entra em você e você sai. E depois, quando você pratica uma coisa errada, aí Jesus sai e você entra. Isso é uma vida permutada, e Jesus não faz isso conosco. Ele entra e se mescla com o seu espírito. De maneira que eu e ele somos um. Você e ele é um. Você já leu a oração sacerdotal de João 17? Que assim como eu e o Pai somos um, sejais vós em mim e eu em vós. A glória de ser um com Cristo. Isso é maravilhoso, amado. Ser achado em Cristo dessa maneira. E é tudo isso que o Pai quer. É tudo isso que Deus quer. Ser achado em Cristo nosso Senhor. Através da justiça de Cristo, como nós vimos aqui. Então, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. A justiça que procede de Deus, porque Deus julgou o seu Filho em nosso lugar. Essa justiça que procede de Deus, ela tem uma base na fé.
A minha fé está baseada nessa justiça. A minha fé está baseada no que Cristo fez. A minha fé não está baseada se eu deixo de fazer alguma coisa errada, alguma coisa certa, ou faço alguma coisa errada e depois eu me arrependo. Não, a vida que eu vivo no Filho de Deus é uma vida transcendental. Está muito além do certo e do errado. Você está entendendo isto? É isso que importa para a igreja do Senhor Jesus. É viver esse tipo de fé e ser achado no Senhor Jesus. Aleluia. Será que todos nós que estamos aqui nesta noite possamos dizer: eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e eu sou achado em Cristo? O meu marido diz que Cristo habita ricamente em mim. A minha esposa diz: o meu marido vive em Cristo. Eu vejo não sua vida, quanto ele é humilde, o quanto ele é justo, o quanto ele é pontual, ou ela. Não, eu vejo Cristo. As ações dessa pessoa são ações de Cristo. A vivência dessa pessoa é Cristo. Porque pode ser que nós também, como seres humanos, tão bom, que tem ser humano muito bom, gente. Vai pensar que não tem, não. Tem gente boa aí nesse mundo, que não conhece a Deus. São até ateus. Mas eles não, segundo eles, não praticam coisa errada em lugar nenhum. Eles são honestos com a sua esposa, eles são bons pais de família, eles cumprem com os seus deveres, eles não têm vício nenhum, eles dizem que não precisam de Deus, que Deus são eles mesmos. E aí? Esse tipo de pessoa, que vale essas pessoas para Deus? Nada! Não vale coisa alguma! Porque tudo o que eles fazem é baseado em si mesmo. Não há nada de coisa divina neles. O elemento divino do amado Filho de Deus não habita neles, não está neles. E tudo que eles fazem para se vangloriar, para chamar a atenção dos outros para si mesmo. A glória não é para o Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Oh, amados, pense bem nisso tudo que estamos dizendo aqui, que é algo muito importante, poder viver esse tipo de coisa, como estava dizendo para vocês. Transferidos da lei para Cristo. Paulo chegou a dizer, um texto que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, Paulo, ele se converte ao Senhor, ele tornou-se, não um homem da lei mais, ele tornou-se um homem em Cristo. Você já leu aquele texto lá que ele fala, em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 2? Ele diz: eu conheço um homem. Ele só diz isso? Não. Ele diz: eu conheço um homem em Cristo, que é ele mesmo. Ele se tornou, de um homem da lei, ele se tornou um homem em Cristo. Eu conheço um homem em Cristo, se no corpo ou na carne, eu não sei, Deus o sabe, que subiu até o terceiro céus. Segundo os hebreus, eles conhecem que há 3 céus. É os céus atmosféricos, onde os demônios operam, as tempestades e tudo isso que acontece aí na atmosfera. Mas existe um céu planetário, que é o segundo céus. E existe um terceiro céu, que é o céu dos céus, aonde Deus habita. E Paulo, segundo ele, foi até o terceiro céu. Eu conheço um homem em Cristo. Que coisa tremenda quando nós podemos nos acharmos realmente em Cristo, amados. Agora, ele esperava exatamente ser achado sempre na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, e nada poderia tirar Paulo de Cristo jamais. Ele chega à carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 20, está escrita a última parte do verso,
dizendo: Cristo será engrandecido em meu corpo, seja o que seja, conforme a versão, pela vida ou pela morte. Mas ele queria de tudo que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Ele podia sofrer açoites e dizer: muito obrigado, meu Pai, pelos açoites. Sofreu 5 vezes uma quarentena de açoites, menos 1. 39 açoites dos judeus, dos romanos. Ele sofreu 5 vezes diferente. Uma quarentena de açoites cada vez, menos 1. Era o gesto da misericórdia judaica, eu creio. Não dar 40 chibatadas com pontas de aço, mas 39, menos 1. Oh, amados, agora pensa nisso para você ver. Ele está dizendo que o seu corpo, para a glória do Senhor, não importa os açoites, importa que o seu corpo seja engrandecido, que Cristo seja engrandecido no seu corpo, melhor dizendo. Será que nós pensamos assim quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, por um problema? Você diz: ó Senhor Jesus, seja engrandecido o teu nome na minha vida. É assim que você diz ou não? Quero ensinar uma tática aqui, irmão Zacarias, que nunca mais se repita o que aconteceu com vocês. Mas se nós soubéssemos invocar o nome do Senhor em todo momento, você não sabe o poder que tem esse nome. Sabe como é que se invoca o nome do Senhor? Sabe, né? É dizendo em todo momento, em toda hora: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quão doce é isto! Como amável é isto! E eu estou dizendo isto para você por experiência própria. Eu tive acidentes numa curva de estrada que eu fechei a 130, na curva da morte, era o nome da estrada, que sai da Bahia entrando no Espírito Santo ali. E aonde há centenas de cruzes de pessoas que morreram. Eu era um que era para estar ali, sepultado naquele vale terrível, porque eu despenhadeiro. O carro perdeu a direção na minha mão e rodou e eu não vi nada. Quando eu perdi a direção do carro, foi só o que eu me lembrei de invocar o nome do Senhor e dizer: ó Senhor Jesus, socorre-me. Mais nada. E o carro parou a metade da traseira dele no despenhadeiro. Quem é que fez isso aí, gente? O Senhor, para mostrar para mim que Ele é Deus e que ao invocar o nome dEle salvou a minha vida. E salvou meu carro, que eu pensei que tinha arrebentado tudo, não arrebentou coisa nenhuma. Uma carreta veio, puxou e pegou e seguiu andando e até a casa da Bahia, até Porto Alegre. Morava em Porto Alegre, cara. Para você ver quantos acidentes Deus me levou, quantas coisas, doenças, por invocar o nome do Senhor. Nós aprendemos na igreja que muitas vezes invocar o nome do Senhor é só para ser salvo da condenação de Deus e da condenação do inferno. Mas Deus quer que você invoque o seu nome o tempo todo. Se você está em Cristo, meu irmão, ou quando você viu alguma coisa que está fora do seu alcance, em frações de segundo, você não vai conseguir resolver para nada. Mas você tem uma mente ágil que Deus te deu, para invocar o seu nome, tem um espírito vivificado em Cristo, tem uma boca para dizer: ó Senhor Jesus, socorre-me. E você vai ver o livramento imediatamente na hora, porque você vive em Cristo e você sabe o quanto Ele te ama. Amém? Você está entendendo isto? É isso que Deus quer na sua vida, amados. Ser achado nele. Não importa mais nada, somente Cristo. Temos muitas coisas que poderia dizer para você. Lá em 1 Coríntios 1:30 está assim escrito: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é tudo isso para nós. É sabedoria, é justiça, é santificação, é redenção, amados. Aleluia. Tudo que Deus quer ver é seu Filho na sua vida. Seu amado Filho Jesus Cristo reinando no seu coração. Em todo tempo. Você não vem aqui para a igreja para contar os seus problemas. Você vem aqui para amá-lo e glorificá-lo e inflamar os outros irmãos com a vida. A vida de Cristo é tudo o que Ele quer. Você encontra de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia toda é um livro cheio de vida, gente. E nós não estamos vendo a vida de Cristo. Quando ele diz, eu vi antes, o pastor João tinha um desejo bonito que eu gostava muito aqui. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante. Jesus veio para que eu e você tenhamos a sua vida não empobrecida, não escassa, mas seja uma vida abundante, transbordante. Você vive Cristo, resplandece Cristo, e tudo para você é Cristo. Amém? Amém. O Espírito Santo está trabalhando conosco para nos levar para o seu Filho Jesus Cristo, para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando, gente. Temos que acreditar nisto. Amém? Glória a Deus. Ponha-se em pé e vamos orar.